informações nesse vídeo da Central Fluminense. Negócio bilionário em grupo que o Fluminense participa, comercial. Liga Forte União deve receber um novo time. Definida a arbitragem para Fluminense, Grêmio e Fluminense, o mando é gremista. Também boa notícia no treino dessa sexta-feira. E momento do Fluminense repercute em jornal de país vizinho. Vou contar tudo pra você. Então, única coisa que eu te peço, deixa o like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com todo mundo, já vai colocando aí da onde está assistindo a Central Fluminense, que a gente vai mandar um abraço pra você. Vamos embora contar todas essas informações. Vou começar com a informação sobre a arbitragem que está definida para Grêmio e Fluminense no domingo, 4 da tarde, no estádio Centenário, em Caxias do Sul, né? O estádio é do Caxias, da própria cidade. O jogo vai ter transmissão em TV aberta, transmissão na Rede Globo. O trio de arbitragem, a equipe de arbitragem, não é mais trio, né? A equipe de arbitragem está definida. Quem apitará vai ser o Paulo César Zanovelli, de Minas Gerais. Guilherme Dias Camilo, FIFA Minas também, e Fernanda Nandria Gomes Antunes, também de Minas, serão os auxiliares. Igor Júlio Benevenuto de Oliveira será o VAR, também é da FIFA de Minas, vai comandar lá a sala do VAR. E tem estatísticas, né, do Paulo César Zanovelli. Ele apitou 6 jogos do Fluminense, foram 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 55% de aproveitamento em jogos apitados pelo Paulo César Zanovelli do Flu. Então o Fluminense venceu mais do que perdeu em jogos com o comando do Mineiro. A gente espera que continue assim. O Fluminense precisa de vitória, o Fluminense precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Fica aqui a informação que todas as vitórias com o Paulo César Zanovelli no apito foram como mandante, e as 2 derrotas para Cuiabá por 3-0 e por Atlético Goianiense por 1-0 foram fora de casa. O Fluminense vai jogar fora de casa contra o Grêmio. A gente espera que a gente quebre essa escrita aí e consiga ganhar com Paulo César Zanovelli apitando um jogo do Fluminense como visitante. Então, tá aí, a gente espera que esse árbitro faça um bom jogo, consiga apitar bem e não atrapalhe, né? O Fluminense já está se atrapalhando demais sozinho para ter a arbitragem atrapalhando novamente. Não dá para ter um juiz fazer o que fizeram no Fla-Flu. Gente, não dá. Aquele pênalti, o pênalti contra o Cruzeiro também do Thiago Santos, muito duvidoso. Eu não achei pênalti, eu não achei nada. Foram 2 jogos seguidos aí que o Fluminense sendo prejudicado. E o nosso presidente, a nossa gestão, a nossa diretoria não deu um ai, não falou nada sobre isso, infelizmente. Mas fica essa informação, arbitragem definida para Grêmio e Fluminense. Equipe mineira vai apitar esse jogo. Agora eu vou falar de jornal do exterior, falando sobre o momento do Fluminense. É isso aí, eu tô falando do Diário Olé, que destacou o Fluminense, atual campeão da América, vivendo uma crise impensável no Campeonato Brasileiro. Abre aspas aí pro Olé. O Fluminense enfrenta um outro adversário que também luta pela manutenção da divisão. Muita pressão para um time que deveria estar com o pensamento voltado para a conquista da 2ª Libertadores seguida. Concluiu o jornal argentino. E assim, se eles não entendem o momento do Fluminense, nem a gente consegue entender também, até porque o nosso elenco tem qualidade e é melhor do que muitos times do Campeonato Brasileiro, mas não joga. Não adianta nada ter papel, nome, e se você não mostrar dentro de campo. Mas fato é, isso está gerando uma surpresa nacional, uma surpresa internacional, esse momento do Fluminense. A gente está falando do atual campeão da Libertadores, atual campeão da América, atual vice-campeão do mundo, atual campeão da Recopa.
Então, o Fluminense ele tá numa situação que realmente ninguém consegue entender. O jornal, né, dá essa repercussão, e eu já falei isso aqui em vídeo, já falei isso aqui em live. Seria vergonhoso, seria um absurdo o Fluminense ser rebaixado com um pet de campeão da Libertadores. Todo mundo vai considerar que a gente foi o pior campeão da história. E se for rebaixado, não tem como negar isso, porque nunca um time campeão da Libertadores no ano seguinte caiu. O Fluminense está tentando fazer uma façanha aí que ninguém conseguiu. Seria pioneiro nesse fato. E também tem a questão, né? O Fluminense vai disputar o Super Mundial. Seria o primeiro clube a disputar um Mundial de Clubes na segunda divisão. Algo que é inimaginável, né? Então, assim, a gente precisa sair dessa situação, torcedor tricolor. A gente precisa se unir, se mobilizar como torcedor, cobrar. Esse time precisa de cobrança, essa gestão, principalmente gestão, presidente, diretor executivo, diretor de planejamento, precisam ser cobrados pelo momento do Fluminense, mas assim, vai continuar repercutindo. Enquanto o Fluminense continuar nesse momento, aí saiu informação também do Renato Maurício Prado falando, né, que o Fluminense tem que trazer um treinador novo, um treinador para botar ordem na casa. Olha só, cara, olha só, o momento do Fluminense dá o espaço, né, para os abutres aparecerem. Sinceramente, eu não tô nem aí para a opinião do Renato Maurício Prado. E se ele tem uma opinião, eu estou ao contrário. Eu continuo fechando com o Marcão. Vi a evolução da equipe na partida contra o Vitória. Atacamos mais, finalizamos mais ao gol. Cedemos menos chances ao Vitória, né? A chance mais clara do Vitória foi o gol. O Fábio não foi o melhor da partida, a gente não viu a bola voltando pro Fábio, aquele filme de terror na saída de bola. Então eu acredito no trabalho do Marcão, foram apenas 3 dias, ele vai ter mais tempo agora contra o Grêmio para implementar. Ele falou depois na coletiva, né, que tá tentando implementar um jogo mais vertical. O Fernando Diniz utilizava um jogo mais apoiado, o Marcão quer mais velocidade, quer mais verticalidade nesse jogo do Fluminense, quase não sai. Enfim, precisamos disso. A gente precisa estar focado. A mídia vai querer botar pilha, vai querer taxar o Fluminense como rebaixado, vai querer tirar sarro do momento do Fluminense. O torcedor do Fluminense precisa ter foco. Acompanhar as mídias independentes do Fluminense, as mídias especializadas do Fluminense, porque a grande mídia, né, que tá cheio de Renatos Maurício Prados, né, vai começar a plantar mais crise ainda, falar que tem que contratar outro técnico, que o Marcão não é capaz. Eu discordo, eu acho o Marcão muito capaz para comandar o time do Fluminense, mas tá aí esse destaque do jornal Olé, perplexos, né, com esse momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Antes da próxima notícia, eu quero mandar um abraço pra galera que tá sempre acompanhando os vídeos da Central Fluminense. Um abraço pro Vaguinho de Resende, pro JN aqui do Rio de Janeiro, pro Enzo de San Antônio, no Texas, Estados Unidos, Assis de Manaus, Josino de Niterói e pro da Mata de Petrópolis. Um abraço pra vocês. Deixe o seu like, ative as notificações, comenta aí sobre as informações, comenta aí da onde que tá assistindo pra gente mandar um abraço pra vocês. Vamos falar de boa notícia que teve nesse treino de sexta-feira? Vamos lá, porque teve retorno. E tô falando de Felipe Melo, capitão do Fluminense, foi a novidade na reapresentação do Flu no CT Carlos Castilho. O elenco iniciou a preparação para a partida contra o Grêmio. No domingo, o coletivo comandado pelo Marcão contou com reservas e jogadores que entraram no decorrer da partida contra o Vitória. Os titulares ficaram na academia, então tá aí informação muito importante. O Felipe Melo já tá há alguns jogos de fora dos jogos do Fluminense, é um líder. É um jogador que tem a liderança realmente muito forte dentro desse grupo do Fluminense. Há quem diga que a mentalidade dele mudou a mentalidade do Fluminense, transformou o Fluminense num clube vencedor, o bicampeonato carioca, o título da Libertadores,
título da Recopa, passa muito pela mentalidade, né, pela liderança do Felipe Melo com o grupo. Fato é que agora a gente tem que ver se ele voltará como titular. A torcida do Fluminense está muito impaciente com a questão da média de idade da equipe. Último jogo, os únicos 2 jogadores, olha o que eu vou falar aqui, os únicos 2 jogadores abaixo dos 30 anos eram o Martinelli e também o Terãs. Então, é um momento muito delicado. O Fluminense tomou mais uma vez gol no final do jogo, no segundo tempo. Algo que o Marcão precisa resolver. O Marcão precisa rejuvenescer essa equipe. O Fluminense precisa ter uma equipe mais jovem, uma mescla muito maior nessa média de idade para a gente começar a pensar em sair dessa situação. O Felipe Melo, para mim, é o melhor zagueiro do elenco, tecnicamente falando, mas a gente sabe 2 problemas físicos do Felipe Melo. Ele não aguenta jogar 90 minutos mais. Acontecia com o Fernando Diniz, jogava 60 minutos, sai. Jogava um tempo, sai. E a gente sempre gasta uma substituição com o Felipe Melo. Eu acho que tem que ter uma conversa. Cara, o Thiago Santos e o Antônio Carlos não foram mal. Nem contra o Cruzeiro, eu não achei bem. E contra o Vitória foram melhores ainda. Eu acho que o Marcão encontrou a zaga enquanto o Thiago Silva não entra. Aí, depois que o Thiago Silva voltar, é outros 500. Acho que o Felipe Melo pode ajudar, talvez entrando ali, faltando 30 minutos, faltando 20 minutos, né, com a sua experiência, com vigor, podendo dar essa tranquilidade no segundo tempo para a equipe que estiver em campo. Agora, para ser titular, eu sinceramente, nessa altura do campeonato que o Fluminense se encontra, eu não colocaria o Felipe Melo, mas enfim, vamos ver o que o Marcão vai fazer. Muita gente que é contra a manutenção do Marcão como treinador ao final da temporada acredita que ele não vai ter peito, não vai ter pulso, não vai ter a coragem para tirar alguns medalhões do time titular. E aí, torcedor tricolor, você concorda com isso, com esse argumento? Acha que o Marcão não vai ter coragem, não vai ter pulso para tirar jogadores medalhões do time titular? Deixe o seu comentário. Eu acho que ele vai começar a fazer as mudanças aos poucos, mas enfim, vamos ver, a cada dia, a cada jogo, vamos ver como vai ser esse estilo novo do Marcão nesse novo trabalho comandando o Fluminense. Importante, trazida pelo site Marketing Esportivo, a Liga Forte União, LFU, da qual faz parte o Fluminense é um dos líderes, pode receber um reforço de peso para o grupo. O Corinthians deve deixar a Libra e se juntar ao grupo. Na quinta-feira, o presidente do Clube Paulista, Augusto Melo, reuniu-se com Carlos Gamboa, da Life Capital Partners, e Fred Luiz, da Álvares e Marçal, e praticamente fechou o acordo. O acerto será anunciado quando o Conselho de Orientação, CORE, órgão fiscalizador do Corinthians, aprovar a proposta feita pela LFU dos direitos de mídia do clube no Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Especula-se que ficarão com 1 bilhão 100 milhões pelo período, são 220 milhões por ano, o dobro do que ganharia se ficasse na Libra. A proposta engloba um adiantamento de 150 milhões feito pela XP Investimentos, parceiro da LFU. Se o Corinthians aceitar, receberá 25 milhões no ato e demais parcelas liberadas em 30 dias. O grupo conta atualmente com 31 clubes da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Então tá aí essa informação muito importante. Mais um time de grande peso entrando no grupo do Fluminense e vai demonstrando essa força, sua força contra a Libra, né? Não tem ainda um acerto entre os dois grupos, então a gente fica nessa expectativa. Parece que é um cabo de guerra entre os grupos, não teve nenhum tipo de acerto ainda. Tentaram conversas, mas não chegaram num denominador comum. Gente, o Campeonato Brasileiro é controlado pelas ligas, já começa no que vem e não tem praticamente nada acertado. Precisamos rever essas coisas. O futebol brasileiro precisa rever essas coisas.
Tá muito bagunçado. Os clubes querem se livrar da CBF, ok, tem os seus defeitos, mas já é ano que vem. A gente já tá chegando na metade de 2024 e nem acordo entre os dois grupos há. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, a LFU vai se reforçando, tá com a maioria dos clubes de Série A e Série B. Então, tem muita força nesse bloco para, na hora de negociar com a Libra, negociar com futuros investidores. Isso pode ser importante também para o Fluminense, né, nesses 4 anos, né, de contrato comercial de 2025 a 2029. Torcedor tricolor, tá aí o Corinthians ganhando, podendo ganhar, né, se aceitar essa quantia bilionária por esse acordo junto com o grupo do Fluminense. O Fluminense é um dos líderes, né? O presidente Mário é um dos líderes da Liga Forte União. Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo até o final. Deixe o seu like, saudações tricolores, tamo junto.